Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje veremos o conceito de conjuntos e suas operações. Mas o que é ser um conjunto? Conjuntos são coleções de objetos. Pode ser conjuntos de cores, de pessoas, animais, enfim. Nós vamos utilizar os números pois são mais fáceis de trabalhar. Aqui podemos ver dois conjuntos. O conjunto A, em laranja, e o conjunto B, em azul. Nós os representamos entre chaves, separados por vírgulas. Cada número desse conjunto é chamado de elemento do conjunto. Perceba que o conjunto A possui os seguintes elementos: o 3, o 12, o 5 e o 13. E o conjunto B possui os seguintes elementos: o 14, o 15, o 6 e o 3. A primeira operação que vamos ver será a operação de interseção. Eu gosto de pensar que a interseção é como um novo conjunto onde os elementos devem estar em A e em B ao mesmo tempo. Vamos ver como fica essa operação. Comecemos olhando os elementos do conjunto A. Olha aqui, nós temos o número 3, ele está no conjunto A. E, deixa eu ver, está no conjunto A e também está no conjunto B. Está no conjunto A e no conjunto B. Logo, o número 3 faz parte da interseção entre A e B. Vamos verificar o 12. O 12 está em A, mas não está em B. Logo, não faz parte da interseção. O 5 está em A, mas não está em B, também não faz parte da interseção. O 13 está em A, mas não está em B, também não faz parte da interseção. Logo, a interseção entre A e B é o conjunto unitário do número 3. A outra operação que vamos ver é conhecida como a união entre conjuntos. A união é um novo conjunto onde os elementos estão em A ou estão em B. Basicamente, o que vamos fazer é juntar os dois conjuntos. Então, vou reescrever o conjunto A aqui e vou reescrever o conjunto A. Então, conjunto A, os elementos 3, 12, 5 e 13. Eu vou reescrever aqui, então, vou começar então pelo, deixa eu ver, começar então pelo número 3, né? O 3, o 12, o 5 e o 13. E agora eu vou reescrever o conjunto B. O 14, o 15, o 6. Mas o 3 eu já escrevi aqui, né? Então eu não vou escrever novamente, pois é a união dos elementos distintos. Então a união entre A e B é o conjunto do 3, 12, 5, 13, 14, 15 e o 6. A outra forma de representar os conjuntos é através do diagrama de Venn. O diagrama de Venn representamos aqui por um retângulo, né? E aqui nós temos dois círculos. O círculo laranja representa o conjunto A e o círculo em azul representa o conjunto B. E vamos escrever aqui então os elementos de A dentro do círculo laranja. Então ali eu tenho o 3, o 12, o 5 e o 13. E eu vou escrever os elementos do conjunto B no círculo azul. O 14, o 15, o 6 e o 3. Percebam que eu já escrevi, né? Então ali naquela sobreposição, o que é essa sobreposição? Podemos verificar que essa sobreposição é a interseção. A interseção ela está nos dois círculos ao mesmo tempo. Então a interseção é o número 3. E o que seria a união? A união seria toda essa região aqui do círculo azul, inclusive essa sobreposição, onde está o número 3, e também toda essa região aqui onde está o círculo laranja. Então, o que seria a união? Seria o 14, o 15, o 6, o 3, o 12, o 5 e o 13, que é a nossa união. Agora, vamos fazer mais alguns exemplos para nós podermos praticar. Tem três conjuntos ali, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O conjunto A possui os elementos 11, 4, 12 e 7. O conjunto B, 13, 4, 12, 10 e o 3. E o conjunto C, 1, 2 e 19. Aí, ali pede algumas operações. A primeira operação que nós vamos fazer é a interseção de A com B. Então, começaremos ali com o elemento 11. O 11 está em A, mas não está em B. O 4 está em A, está em B. Logo, faz parte da interseção. O 12 está em A e está em B. Logo, faz parte também da interseção. O 7 está em A, mas não está em B. Portanto, a interseção entre A e B possui os seguintes elementos, o 4 e o 12. Agora, a outra operação que nós vamos fazer é a união de A com B. Basicamente, nós vamos reescrever os dois conjuntos. Começaremos então pelo conjunto A. Conjunto A, vamos começar ali então pelo 11, o 4, o 12 e o 7. Agora vamos escrever o conjunto B. Então, vamos verificar ali, nós temos o primeiro elemento é o 13. Depois, o 4. O 4 eu já escrevi, não vou escrever novamente. Aí o 12. O 12 também já escrevi, não vou escrever de novo. Aí tem o 10 e por fim o 3. Então, a união entre A e B possui os elementos 11, 4,
12, 7, 13, 10 e o 3. Agora, outra operação que está pedindo é a interseção entre A e C. A outra operação que nós vamos fazer é a interseção entre A e o C. Então, só vou trocar de cor aqui, vou escolher uma cor amarela. Aí vamos verificar aqui a interseção, começamos pelo 11, o 11 está em A, mas não está em C. O 4 está em A, mas não está em C. O 12 está em A, mas não está em C. E o 7 está em A, mas não está em C. Como que eu vou representar então essa interseção? Eu vou fazer assim duas chaves com nenhum elemento dentro. Nós chamamos essa interseção de conjunto vazio, onde nenhum dos elementos de A estão em C ao mesmo tempo. Outra forma de representar é um círculo com esse traço. Então isso aqui é chamado de conjunto vazio. Então agora nós vamos fazer uma nova operação, conhecida como subtração entre conjuntos. Temos dois conjuntos ali, conjunto A e conjunto B. Então nós vamos fazer a primeira operação, conhecida então como A menos B. O que nós vamos fazer aqui eu vou reescrever o conjunto A. Então 5, 3, 17, 19. E todos os elementos que estiverem em B, eu vou remover então desse conjunto A. Então ali posso ver que eu tenho o 17. O 17 eu tenho em B. 17 tem B, então vou remover desse conjunto. Então, removo o 17 desse conjunto. Aí eu percebo também que tem o 19. 19 eu também tenho em B. Então, também vou remover desse conjunto. Removendo, então, ali o 19. Aí, então, tenho 6. Mas o 6 eu não tenho aqui, então não posso tirar. Então, essa nova operação, então, de A menos B, possui os seguintes elementos, 5 e o 3. Agora, vamos fazer a outra operação, B menos A. B menos A, eu vou escrever também os elementos do conjunto A, 17, 19 e o 6, e todos os elementos que tiverem também em A, eu vou remover então desse conjunto. Então, começamos pelo 5. O 5 está em A, porém não tenho 5 ali para poder tirar. Tenho 3, 3 também não tenho para tirar, agora tenho 17, 17 eu tenho. Então, eu vou remover o 17. E, por fim, eu tenho 19, 19 também tenho ali nesse conjunto, removo o 19. Então, portanto, B menos A, esse novo conjunto, B menos A, possui um único elemento, que é o número 6. Tá. Agora, nós vamos passar para uma outra noção de número de elementos. Então, esse N ali, e entre parênteses o conjunto dentro, significa número... Vou escrever aqui, número de elementos. Número de elementos. Número de elementos de um conjunto. Então, vamos começar ali pelo A. Começando pelo A. Quantos elementos tem o conjunto A? Então, eu tenho ali 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o número de elementos de A é 4. 4. Só também tenho que tomar cuidado que eu não posso escrever entre chaves, porque senão seria a noção de conjunto. Então, não é um conjunto, é o número de elementos desse conjunto. Então, o número de elementos desse conjunto A, 4. O número de elementos do conjunto B, 3, né? E agora, o número de elementos de A menos B. Quantos tem? 1, 2. Enquanto o número de elementos de B menos A tem 1. Só o número 6, né? Só o número 6. Então, o número de elementos de B menos A é 1. Agora passamos para a noção de conjunto universo. Conjunto universo eu posso representar por esse retângulo. E conjunto universo representa o conjunto onde possui todas as coisas do mundo. Então, é representado aqui esse retângulo. Aí eu tenho aqui, então, o símbolo que representa é um U, né? Universo. Então, isso aqui significa universo. Universo. Temos que tomar cuidado para não confundir com o símbolo de união. Isso aqui significa universo. Então, dentro desse conjunto universo, eu tenho um outro conjunto, com esse círculo aqui, que é o conjunto A. E, então, tudo que está aqui dentro pertence ao conjunto A. Agora, como eu represento as coisas que estão fora desse conjunto A? As coisas que estão aqui. Fora aqui do conjunto A. Fora do conjunto A. Como que eu escrevo as coisas que estão fora? Então, tudo que está aqui fora complementa o conjunto A.
logo complementando nesse universo. Então, como que eu conheço? Como que eu posso escrever? Eu chamo isso aqui de A complementar. Então, A com esse apóstrofo em cima. Esse conjunto é o conjunto de todas as coisas do universo que não estão em A. Outra forma de eu representar é U menos A. U menos A. Tudo isso que está aqui fora. U menos A. E da outra forma também, existe uma outra forma de eu representar, que é todas essas coisas estão aqui, que é U barra A. U barra A. Então agora vamos partir para um caso mais específico. Nós temos um outro conjunto universo, né? Esse conjunto universo, então, é o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, então, ele vem do menos a infinito, né? Então, vem do menos a infinito, daí temos menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1 positivo, o 2 positivo, o 3 positivo. Então, isso aqui representa, então, os números inteiros. E nós temos ali um conjunto C. O conjunto C que tem os seguintes elementos, menos 5, 0 e o 7. Então, é representado ali aquele círculo roxo, né? Então, eu vou representar os elementos ali, então, o 5 e o 0 e o 7 está dentro daquele círculo roxo. Então, nós vamos verificar, então, a primeira relação entre elemento e conjunto, que é conhecido como relação de pertinência. Então, vou começar ali, o menos 5. O menos 5 está dentro do círculo, pertence ao conjunto C. Como que eu vou escrever isso aqui? Então, eu utilizo um símbolo que é parecido com a letra E. Então, ali eu leio da seguinte forma, menos 5 pertence a C. E o 0. O 0 também faz parte do conjunto C, então 0 pertence a C. E o 7. O 7 também faz parte do conjunto, está dentro do círculo, então o 7 pertence a C. Tá. Então agora vamos com outro exemplo, deixa eu pegar uma outra cor. Então, menos 1. Menos 1, menos 1. Então vou fazer a seguinte pergunta. Então, o menos 1 faz parte dos números inteiros, né? Então, menos 1 está ali. Menos 1, deixa eu escrever. Então, menos 1, eu vou fazer a pergunta. Menos 1 está ali, né? Menos 1 pertence a C? Menos 1 está dentro do conjunto C? Não, né? Então, menos 1 não pertence a C. Como que eu vou escrever isso aí, então? Vou passar um tracinho naquele símbolo de pertinência. Um tracinho nesse símbolo de pertinência. Então, eu leio da seguinte forma. Menos 1 não pertence a C. Menos 1 não pertence a C. Então, agora eu vou verificar um outro exemplo. Vou pegar o 9. 9 pertence aos números inteiros, né? 9 está ali. Então, 9 está ali. 9 pertence a C? Bom, 9 não está dentro do conjunto C, né? Então, 9 não pertence a C. E outro exemplo, menos 17. Menos 17 pertence a C, menos 17 está ali, né? 17 não pertence a C. Então, vamos verificar, deixa eu pegar uma outra cor. Então, se eu for verificar, então, menos 1. Menos 1 não pertence a C, mas ele pertence ao quê? Menos 1 pertence ao complementar de C. Tá ali fora, né? Ó, tá ali. Então, toda essa região aqui é o complementar de C. Complementar de C. Complementar de C. E o 9? O 9 pertence ao complementar de C também, né? E o 17? O menos 17? O menos 17 pertence ao complementar de C também. E então, agora deixa eu verificar, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Espera só um minutinho, deixa eu pegar outra cor. Então, menos 5. Menos 5 pertence ao C, mas ele não pertence ao complementar de C. E o 0? O 0 não pertence ao complementar de C. E o 7? O 7 também não pertence ao complementar de C. No slide anterior, nós vimos a relação de pertinência. Na relação de pertinência, nós verificamos a relação entre elemento e conjunto. Agora, nós veremos a relação de conjunto para conjunto. Dizemos então que um conjunto é subconjunto de um outro conjunto quando todos os elementos de um determinado conjunto fazem parte de um outro conjunto. Vamos verificar se B é um subconjunto de A. B é um subconjunto de A. Então, o símbolo que nós representamos é essa relação de subconjunto, é aquele símbolo ali. Então, vamos verificar ali se B é subconjunto de A. Então, se todos os elementos de B estiverem em A,
B será subconjunto de A. Então vamos começar ali, nós temos o 1, 7 e 18. Então começaremos pelo 1, o 1 está em B e também está em A. O 7 está em B, também está em A. O 18 está em B, também está em A. Logo, B é subconjunto de A. Dizemos também que quando um conjunto é um subconjunto próprio de A, quando, apesar de ser um subconjunto de A, B seja diferente de A. Então, chamamos de subconjunto próprio. Subconjunto próprio. Bom, vamos verificar se B é um subconjunto próprio. Bom, podemos verificar ali no conjunto A, nós temos o elemento 3 e o 5. E os elementos 3 e 5 não estão em B. Logo, B é diferente de A. Se B é diferente de A, então B é um subconjunto próprio de A. Então nós temos ali como se fosse aquele símbolo de igual. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar um tracinho, como se ele fosse diferente de A. Então B é subconjunto próprio de A. B é subconjunto próprio de A. Agora vamos verificar uma outra relação de subconjunto. Vamos verificar então se B, deixa eu verificar com a letra cor vermelha, B é subconjunto de C. Vamos verificar se B é subconjunto de C. Bom, tem o 1 no B, também tem o 1 no C, tem o 7 no B, também tem o 7 no C, e tem o 18 no B, também tem o 18 no C. Logo, B é subconjunto de A. B é subconjunto de A. Vamos verificar se B é um subconjunto próprio de A. Vamos verificar se B é subconjunto próprio de A. Nós temos ali, então, ó, nós temos o elemento 19 no conjunto C e não temos o elemento 19 no conjunto B. Logo, B é um subconjunto próprio de C. Agora vamos verificar outra relação, vamos verificar se C é um subconjunto de A. Vamos ver se C é um subconjunto de A. Vamos verificar se B é um subconjunto de A. Então nós temos o 18 está em C e também está em A. Então, o 7 está em C, também está em A. O 1 está em C e também está em A. Agora, o 19 está em C, mas não está em A. Logo, C não é um subconjunto de A. Não é um subconjunto de A. Então, nós lemos da seguinte forma. C, vou representar só um minutinho. C, nós falamos da seguinte forma. C não está contido em A. Então, isso aqui é falso, né? C não é um subconjunto de A. Então, C não está contido em A. Passamos agora para alguns exemplos. Então, nós temos ali alguns exemplos para nós praticarmos, né? Então, temos ali a primeira. Então, temos dois conjuntos, né? Daí pergunta ali, qual das ações abaixo representa a união entre x e y? Então, basicamente, nós vamos juntar os dois conjuntos. Então, eu vou escrever o primeiro conjunto ali. X união com y é igual a... vou escrever primeiro o x, então 5. Começaremos ali a ordenar primeiro. Então, vamos colocar ordenado agora. Então, começaremos pelo 3, depois o 5, depois o 6, depois o 9, depois o 10, depois o 12 e, por fim, o 15. O 15 tem nos dois conjuntos, vou escrever só uma vez, porque é a união dos elementos distintos. Então, vamos verificar ali na primeira opção. Na primeira opção eu tenho ali, deixa eu pegar uma outra cor. Eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 6, eu tenho 9, eu tenho 9, eu tenho 10, eu tenho 10, 12, eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho 15. Logo, a primeira opção aqui é a verdadeira. Agora vamos partir para o outro, então também é união, então x união com y. Vamos ordenar do menor, então começaremos ali pelo 5. Daí o 6, o 6 tem nos dois, eu vou representar somente uma vez. Aí o 10 também tem nos dois, vou representar somente uma vez. Daí eu tenho 12 tem nos dois, vou representar somente uma vez. 15. E por fim o 18. Então vamos verificar ali na primeira opção. Na primeira opção, começaremos ali pelo 5. Bom,
Na primeira opção já não tem o 5, então essa é falsa. Então não é a primeira que nós queremos. Vamos verificar a segunda. Tá. 5, tenho 6, eu tenho 6, eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 12. Tenho 12, tenho 15, eu tenho 15, e tenho 18, eu tenho 18. Logo, essa é a opção que nós queremos, a opção verdadeira. Tá, partimos para outra ali agora. Também é união, né? Então, união, x união com y. Vamos partir então, vamos ordenar de forma crescente, né? Então, começaria y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Verificamos ali então na primeira opção. A primeira opção é a mesma coisa que o conjunto vazio. Essa união então não é vazia, né? E então essa primeira opção não é a verdadeira. Então vamos verificar a segunda opção. Então tenho 2, tenho 2, tenho 3, eu tenho 3, tenho 3, tenho 4, tenho 4, tenho 5, tenho 5, tenho 6, também tenho 6, tenho 7, também tenho 7, tenho 8, também tenho 8. Logo, essa segunda opção é a opção verdadeira. Então, agora vamos passar para o próximo. Agora nós temos uma operação de interseção, né? Operação de interseção, então, x interseção com y. X interseção com y. Então, ali eu tenho o conjunto x, 4, 5, 7 e 9. E outra forma de representar também ali, né? Falei para vocês, esse aqui é igual a bolinha com um tracinho, né? Então, vamos ali representar essa interseção. Então, tenho 4 em um, não tenho o 4 no outro. Tenho 5 no 1, também não tenho 5 no outro. 7 eu tenho no x, não tenho no y. 9 eu tenho no x, não tenho no y. Logo, essa interseção é vazia. Então, a dica, pessoal. Toda vez que tiver a interseção de um conjunto vazio com qualquer outro conjunto, essa interseção sempre será vazia. Então, a opção nossa ali é a terceira. Agora vamos verificar ali x barra y. A outra, então, outro exemplo, x barra y é a mesma coisa que x menos y. Então, vou reescrever ali, então, os elementos do conjunto x. Conjunto x, 15 e o 12. Agora, todos os elementos que eu tiver, tanto no x quanto no y, eu vou remover. Então, eu tenho ali, vamos verificar primeiro no conjunto y, eu tenho 12. Tá? Tenho 12 no y e também tenho 12 no x. Logo, vou remover então o 12. O elemento 12 eu vou remover. E depois eu tenho 15. Então, tenho 15 ali no y, então também vou remover. Logo, daí também tem isso aqui seria então seria vazio, né, pessoal? Não tem nenhum elemento. Então isso aqui é vazio. Então é igual a vazio. Então a opção que nós queremos ali é a terceira. A terceira opção que nós queremos. Então agora vamos partir para o conceito de intervalo e notação nos conjuntos dos números reais. Mas o que são intervalos? São subconjuntos dos números reais. Como entre dois números quaisquer há infinitos números, seria impossível listar todos os elementos desse subconjunto da mesma forma que nós estávamos representando até nos slides anteriores, né? Então ali entre, por exemplo, assim, vamos supor que tipo entre 0 e 1. Então eu tenho ali 0,1, 0,2 e assim por diante, né? E entre o 0 e o menos 1, também tem os menos 0,1, menos 0,2 e assim por diante. Então eu tenho ali centenas de números. Então eu vou representar então um intervalo dentro dessa reta, né? Essa reta representa então os números reais. Então ali vou partir então do menos 1 até o 5. Então eu não quero que, vamos supor assim, o menos 1 faça parte desse intervalo. Então como que eu vou representar que o menos 1 não está fazendo parte desse intervalo? Eu vou fazer uma bolinha vazia no menos 1. E o 5 eu quero que faça parte desse intervalo. Logo, eu vou representar então que o 5 faz parte do intervalo como uma bolinha cheia ali no número 5. Então, menos 1, o intervalo é do menos 1 até o 5. Porém,
O menos 1 não faz parte desse intervalo e o 5, sim. Então, como que eu vou escrever, então, que é, é, esse intervalo como um conjunto? Então, menos 1 ao 5, né? Então, eu vou representar... eu vou representar aqui embaixo, então. Do menos 1 ao 5. Então, o 5 faz parte desse intervalo. Então, eu represento como um colchete virado para o lado correto que nós estamos acostumados a ver. E o menos 1 não faz parte. Então, eu represento com colchetes virado para o lado contrário. Também tem uma outra forma de representar, que é como forma de solução. Então, eu escrevo ali entre chaves, x pertence aos reais. Aquela barra significa tal que x está entre menos 1 e 5. Como 5 faz parte desse intervalo, eu utilizo aquele símbolo de desigualdade como o x é menor ou igual a 5. E como o menos 1 não faz parte desse intervalo, eu coloco somente o símbolo de desigualdade. Então, x é maior do que menos 1. Então, eu representei ali o conjunto A, né, pela cor verde. Agora, eu vou representar o conjunto B. O conjunto B eu vou utilizar, então, uma cor laranja, né? Então, agora... conjunto B. Bom, agora eu vou representar do menos 3 ao 2. Agora, eu quero que o menos 3 faça parte desse intervalo. Logo, bolinha cheia no menos 3. E o 0, o 2, eu não quero que faça parte desse intervalo. Logo, bolinha vazia no 2. Então, representando como intervalo, seria o colchetes virado para o número 3 corretamente e o colchetes virado para o lado contrário do 2. E como solução, x pertence a reais, tal que x está entre menos 3 e 2. Como o menos 3 faz parte desse intervalo, x é maior ou igual a menos 3. Agora eu vou representar então uma operação, uma operação com esses intervalos. Então eu vou representar a operação A inter B. A inter B como ficaria? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar então esse intervalo, vou só copiar, então perceba ali que eu vou copiar, então é o mesmo intervalo, né? Só vou copiar e vou arrastar aqui e vou sobrepor a essa reta onde será a minha representação do intervalo A inter B. E também vou copiar então o intervalo do B, vou copiar esse intervalo do B e também vou sobrepor ali em cima, só um minutinho, vou deixar um pouquinho mais para cima para a gente poder verificar então esse intervalo. Agora percebam ali, para que seja a interseção, eles devem estar em A e em B ao mesmo tempo. Então, aonde que nós podemos verificar que nessa representação está em A e está em B? Podemos verificar ali que é do menos 1 ao 2. Do menos 1 ao 2. Agora eu pergunto para você, o menos 1 não faz parte do conjunto A. Se ele não faz parte desse intervalo A, ele também não vai fazer parte da interseção. Também não faz parte da interseção. Logo, colchete será virado para o lado contrário do menos 1. Será virado para o lado contrário do menos 1. Então, menos 1 vai do menos 1 ao 2. Também, o 2 faz parte do intervalo B? Não faz parte do intervalo B. Logo, o 2 também não fará parte da interseção desse intervalo A com o intervalo B. Então, não fará parte desse intervalo. Daí, como na notação de solução, seria igual a, então, abro chaves, x pertence aos reais, também ao intervalo A inter B, tal que x está entre menos 1 e 2. X está entre menos 1 e 2. X está entre menos 1 e 2. Como o 1 e o menos 1 e o 2 não fazem parte do intervalo, então não é menor ou igual nem maior ou igual. Bom, agora partimos para uma questão então da UEPG do vestibular de 2012. Questão 27. Dados os conjuntos abaixo, assinale o que for correto. Eu tenho o conjunto ali A, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 4 e menor ou igual a 0. E o conjunto B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor que 3. Então, vou representar aqui, então,
conjunto. Então, representamos ali, então, do menos 4, então, o menos 4 não faz parte do intervalo, então é bolinha aberta, e menor ou igual a zero, então 0 faz parte desse intervalo. Então, bolinha fechada, bolinha fechada. Então, intervalo A é do menos 4, bolinha aberta no menos 4 e bolinha fechada no 0. Agora vamos representar, então, o conjunto B. Então, é menor ou igual a menos 1, então, menos 1 faz parte desse intervalo, então é bolinha fechada no menos 1. Bolinha fechada no menos 1. E bolinha aberta no 3, né? Pois 3 não faz parte desse intervalo. Então, agora vamos ali para a primeira afirmativa. 0 pertence ao intervalo de A inter B, da interseção entre A e B. Então, vamos verificar ali. Vou passar algumas retas aqui, então, cortando as extremidades de todos desses dois intervalos. Então, extremidade do menos 4, daí ali do menos 1, daí a outra extremidade do intervalo A, e, por fim, a última extremidade ali. Então, vamos verificar ali. Onde os dois intervalos nós temos tanto no A quanto no B. Vamos verificar ali. Eu tenho ali verificamos ali que é do menos 1 ao 0. Então, menos 1 ao 0. Então, menos 1 ao 0. Então, é bolinha fechada no menos 1, pois o menos 1 faz parte do intervalo A e do intervalo B. Então, bolinha fechada no menos 1 e bolinha fechada no 0. Então, a representação essa aqui é fechada no menos 1, fechada no 0. Então, ali, 0 pertence ao intervalo A inter B? Pertence, né, pessoal? Pertence, está ali. Então, é uma afirmativa verdadeira. Agora, vamos verificar o próximo ali. O conjunto conjunto 0, 1, 2, 3 está contido no intervalo da união entre A e B? Vamos verificar ali, eu só vou prolongar um pouquinho mais. Então, o que seria essa união? Então, a união é basicamente, vamos juntar esses dois intervalos. Vamos juntar os dois intervalos. Então, ali seria toda essa representação, né? Seria, então, do menos 4 ao 3. Seria do menos 4 ao 3. Agora, o menos 4. O menos 4 não faz parte do conjunto A, logo não fará parte também dessa união. E o 3. O 3 também não faz parte do conjunto B, logo não fará parte. Então, a união entre o A e o B é aberto no menos 4 e aberto no 3. Então, vamos verificar o conjunto. 0, 1, 2, 3 está contido nessa união, ele é um subconjunto. Vamos ver, o 0 está ali, o 1 está ali, o 2 também está ali, e o 3, bom, os 3 não está, né? O 3 não está, não faz parte desse intervalo. Logo, é uma afirmativa falsa. Logo, é falso. Agora, verificamos ali outra afirmativa. Menos 3 pertence a A menos B. Então, vou prolongar ali A menos B. Prolongar, A menos B. Vamos prolongar. Prolongar. Então, o que seria A menos B? Então, eu vou representar o intervalo do A. Vou representar o intervalo do A. Então, aberto no menos 4 e fechado no 0. Tá. Agora, aquilo que eu tiver no B, eu vou remover do intervalo A. Então, vou remover ali. O que nós temos no B e no A ao mesmo tempo? Então, vou representar o conjunto B, que é fechado no menos 1 e aberto no 3, né? Então, percebemos que esse intervalo aqui tem nos dois, né? Então, como eu tinha o menos 1, tanto no B quanto no A, eu vou remover o menos 1. Então, qual vai ser o intervalo? Então, vai ser o intervalo aberto de menos 4 a menos 1. Então, ali é bolinha aberta no menos 1. Bolinha aberta no menos 1. Bolinha. Então, o intervalo é aberto no menos 4 e aberto no menos 1. Então, vamos lá. Menos 3 faz parte pertence ao intervalo de A menos B?
menos 3 está ali? Bom, menos 3 está ali, né? Ó, menos 3 está ali. Menos 3 está aqui. Então, menos 3 faz parte desse intervalo. Logo, é uma afirmativa verdadeira, né? Uma afirmativa verdadeira. Agora vamos partir para outro intervalo. Então, B menos A. Então, vou representar então o intervalo do B menos A, do menos 1 ao 3. Vou representar aqui o intervalo B. E também vou representar o intervalo A. Então, aberto no menos 4 e fechado no 0. Agora verificamos ali tudo que tiver no B e no A eu vou remover. Então, ali eu tenho do menos 1 e ao 0. Então, vou remover ali do menos 1 ao 0. Esse intervalo eu vou remover. Do menos 1 ao 0 eu vou remover. Tá? Removi. Então, agora como o 0 tem ambos os intervalos, eu removo o 0 também. Então, como vai ficar esse intervalo de B menos A? B menos A vai ser aberto no 0. Deixa eu só arrumar ali, então. Vai ser aberto no 0 e aberto no 3. Então, vai ser aberto no 0 e aberto no 3. Aberto no 0 e aberto no 3. Então, verificamos ali aquele conjunto 1 e 2 faz parte do intervalo, desse intervalo de B menos A? Faz parte, né, pessoal? Então, é uma afirmativa verdadeira. Agora, a última afirmativa ali. 1 pertence ao intervalo de A entre B? Já fizemos, né? A entre B ali é de menos 1 a 0. Então, 1 está ali? Bom, 1 não está, né? Olha o 1 ali. 1 não está, então não faz parte. Então, é uma afirmativa falsa. Afirmativa falsa. Então, vamos verificar como que vai ficar essa somatória. Deixa eu só subir um pouquinho ali para a gente verificar. Deixa eu subir um pouquinho. Vai ser, então, 1, é verdadeiro, né? Logo, a somatória é 13.